Bom dia a todos e todas. Estamos dando início ao segundo dia do minicurso Introdução à Programação em Julia. Hoje apresentaremos o terceiro módulo e o quarto módulo, após os quais nós retornaremos nessa live para discutirmos esses tópicos mostrados nos 2 dias, fazermos exercícios e encerrarmos o nosso curso. Vamos, então, ao vídeo do terceiro módulo. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem Julia. Hoje, sexta-feira, vamos iniciar o nosso terceiro módulo, fazendo uma revisão sobre a lei, né? Que nós mostramos na função que a gente quer percorrer um array, né? Indo de um por um, né? Nós podemos criar arrays de várias maneiras. Mostramos na aula passada algumas maneiras, vamos mostrar mais outras maneiras interessantes. Eu posso usar para preencher uma matriz, um array, eu posso usar valores randômicos, valores aleatórios, numa matriz de 10 por 5, sendo que esses valores vão estar entre 10 e 20 dentro de uma distribuição uniforme. Então, gerando esse array, posso gerar novamente, vai me dar esses valores. Bom, eu posso também fazer indexação de arrays. Lembre que arrays, eles podem ser, são mutáveis e eles são ordenados. Então, se eles são ordenados, nós podemos indexar. Então, com essa expressão, com atenção para esses dois pontinhos. Então, esses dois pontinhos. Então, nessa expressão, o que é que nós temos? Eu quero todas as linhas da primeira coluna, do array C. Então, todas as linhas dessa primeira coluna serão listadas. Aqui, eu quero os elementos da linha 2 a 5, eu quero da linha 2 a 5 da segunda coluna. Então, eu quero a linha 2, 3, 4, 5 da segunda coluna. Então, esses elementos aqui, que vai de 4 até aqui. Aí tem 14, 20, 17, 10. 2, 3, 4, 5. Vejamos como é que fica. Então, nós podemos também fazer da seguinte maneira. Vamos chamar de array 6. Uma outra maneira, a gente 2, 4, 3, 5. O que eu quero aqui? Aqui eu quero as linhas, veja, está separado por uma cruz. Isso aqui é coluna, isso aqui é linha. E aqui eu quero que gere desse array 6, vamos voltar para aí, desse array. Eu quero que seja, estou interessada na linha 2, 4 e 6, mas nem todas as colunas, toda a coluna 1 e 5. A linha 2, 4 e 6, da linha 1, da coluna 1 e da coluna 5. Então, é outra forma também
de indexação. Uma outra forma de indexar também é a array, o array 3. Eu também posso indexá-lo da seguinte maneira, de 1, de uma certa o que é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a linha 3, né? E todos os elementos da linha 3. Uma outra maneira array C, e até então eu pego a primeira linha da terceira coluna até o final. Também uma outra maneira muito interessante de você... Nós também podemos usar nos arrays, também podemos usar os operadores lógicos, né, os operadores booleanos também. Vamos chamar de arrays felizes. Veja só que interessante, né? Aqui, ó, isso aqui é o resultado, dá como resultado, ele vai fazer a comparação. Então, quando ele dá 0 e 1, o 1 é true, o 0 é falso. Isso aqui é um elemento que a gente chama de bit array, né? Ele gera uma resposta, né, com uma coluna, ele vai pegar todos os elementos da linha, da coluna 1, né, e vai comparar com o outro. Ele vai pegar, por exemplo, na coluna 1, a coluna 1 vai ser maior que 2. Então, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, e esse aqui vai dar 0. Está acontecendo aqui. Aqui usando também, nós podemos também usar, por exemplo, o array, que é aqui o array 7, eu vou ser igual 1, 2, 3, 4. Aqui esse array 7 vai ter, veja que a vírgula aqui está separando linhas, e o espaço separa colunas, né? Então, aqui eu tenho um vetor coluna, né? Então, eu posso, quando eu uso
Então, já falei na aula passada, o módulo do curso de exclamação, né? Aí, e vou acrescentar o array 7 e o número 10. Né? Veja, eu acrescentei o número 10. E agora eu posso retirar. Só lembrando da função. Lembrando que um array, ele é mutável, ele é ordenado. Então, eu posso, de alguma forma, usar dessa expressão chamada o pop com bang, exclamação. Array 7, o array 7, que ele faz, e ele retirou o elemento que ele havia colocado. Uma outra maneira muito interessante de você criar arrays é essa forma aqui. Ó. Array 5, você pode dizer que A vezes B para A igual a 1 a 3 e B de 1 a 3. Quando você dá esse link, quando você executa essa função, estou com problemas no meu Jupyter. Peço paciência a todos. Não estou conseguindo executar. Então, vamos ver se ele volta. Algum problema travado no meu Jupyter. Mas vamos dar prosseguimento a... O que esse array 5 vai fazer? Ele vai colocar no array 5, veja, eu posso usar uma condição for para construir array. Né? Então, aqui eu vou construir um array de 3 por 3, né? Com valores de 1 a 3 e 1 a 3. E aqui no array 5, eu posso também acrescentar mais um a cada elemento do array. Esse pontinho aqui, eu posso acrescentar mais um, significa que essa soma é uma soma em cada elemento do array. E eu posso criar um array também, com o comando for, com 5 elementos, e cada elemento vão ser multiplicados por 3. Vou tentar ver se ele está executando. Tá, ok. Então, eu consegui executar, né? Veja, eu criei um array aqui, ó, 1 a 3, ele está somando, e aqui vai criar um array de 1 a 3. Vamos falar sobre funções. Né? As funções, né? As funções, está aqui criado, então, eu estou tendo um atraso, porque ele estava inativado. Então, veja, cada elemento, olha, eu tenho aqui um elemento, um array, eu tenho um array linha, né, que para cada elemento, ele vai, tem 5 elementos, ele vai multiplicar cada elemento por 3. Isso é uma outra maneira também de você criar array. Então, vamos passar por funções agora. As funções são muito importantes na Julia, mas muito importantes. E elas podem ser criadas em Julia como uma função matemática, muito semelhante como uma função matemática. Então, aqui nós vamos mostrar várias maneiras de você criar função. Né? Existem várias maneiras. Então, inicialmente, nós vamos criar uma função que
retorne o quadrado do valor que está no argumento. Lembrando que toda função no R, tanto as funções próprias do R como as funções criadas, né, elas também são seguidas de argumentos. Né? Então, veja, essa maneira de escrever uma função ela é muito parecida com a maneira matemática. Isso é uma coisa muito simples, veja. F, que eu chamei F, o nome da função, que tem um argumento que é o x, e eu vou retornar, essa função vai retornar o quadrado desse x. Né? Então, aqui, essa função, né? Eu entro com essa função, e essa função aqui, olha, eu vou entrar, veja, que você vê que essa função tem um método. Né? Então, vamos agora, eu vou dar o valor 10 dessa função, vou entrar com o valor 10, e essa função, novamente está aparecendo, essa função me retorna 100. Esse problema é um problema que está acontecendo no Jupyter, que eu estou com várias páginas abertas e está dando um delay. Mas vamos assim, vamos devagar. Bom, eu posso criar também, com o mesmo nome F, eu posso criar uma função que, com duas entradas, agora eu tenho uma função com um argumento com duas entradas, e essa função vai retornar a soma desses dois números. Né? Eu vou criar essa nova função. Né? Então, agora, o que apareceu aqui? Olha? F é uma função genérica com dois métodos. Veja, por que dois métodos? Eu tenho uma função que ela executa o quadrado de um número, e eu tenho essa mesma função com esse mesmo nome que retorna a soma de dois números. Então, essa é a grande vantagem do Julia. É isso que nós chamamos de múltiplos despachos. Se eu fizer assim, olha, F igual, se eu entrar F igual a 4 e 5, ele vai me retornar a soma dos números. Se eu fizer o F4, ele vai me retornar o quadrado. Então, o Julia entende, você pode criar várias funções com o mesmo número, com o mesmo nome. Isso significa múltiplos despachos, ou múltiplos dispatch, né, que eles chamam. Então, essa é a vantagem do Julia, essa é a grande vantagem, né? Em termos de funções, de você trabalhando com função. Veja, essa maneira de você declarar uma função é quando você tem uma única expressão. Aqui nós estamos trabalhando com uma única expressão. Mas nós podemos também criar funções para trabalhar com string. Por exemplo, eu vou criar essa função px, que vai imprimir x e com essa palavra entrou. Né? Então, eu vou entrar com uma string, né? Vou criar essa função px, né? Vou criar essa função px. Lembra que essa função px só tem um método. Tá? E eu vou entrar P, eu vou entrar com valor, olha, porque você tem que entrar com argumento, e esse valor eu vou entrar com Júlia, o nome Júlia entrou. Ok? Então, aqui também, em funções, nós podemos usar funções com mais de um argumento, que nós mostramos assim. Né? Por exemplo, essa função G, que faz a mesma coisa que a função F, ela é uma função que tem só uma expressão. Tem dois argumentos e só uma expressão. Nós podemos também usar para multiplicar dois números. E aqui eu vou entrar com um valor, com esses dois valores da função g. Vou entrar π e 4. Né? E vai me dar o resultado, que é a multiplicação desses dois números. Bom, essa é uma maneira de criar função quando você só tem uma expressão.
seja essa expressão uma operação matemática, seja a expressão uma operação lógica, ou seja essa expressão para você imprimir algo. Mas quando você tem funções com múltiplas expressões, como é que fica? A função tem um nome, né? Então, é precedido, o nome da função, toda função tem um nome, e ela é precedida com esse nome function. E se você começa a função com o nome function, você retorna a função, aliás, você termina a função com end. Se você usou function, você vai terminar com end. Né? Então, o nome dessa função é múltiplo x e y. Tá? Então, o que é que essa função faz? Né? Ela vai multiplicar, vai retornar o produto de dois números. Né? E eu vou criar essa função, né? Vou criar essa função. Bem, essa função múltipla é uma função genérica com um método. E aqui eu vou entrar com os valores dessa função. O primeiro valor é 4 e o segundo é 5. É o que ela imprime. E 4 vezes 5 é 20. A expressão após a palavra-chave retorno será ignorada. Então, veja, nós podemos usar também dentro da function a palavra return. Essa palavra return também é function, são palavras reservadas dentro do Julia. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou usar a soma, ele vai retornar o produto de dois números, mas usando o return. E o que acontece que eu coloquei abaixo do return a soma desses dois números? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai imprimir, né? O primeiro valor é 2, o segundo é 7, e a multiplicação dos dois, que é 14. Mas ele não executa a soma, porque você retornou a função antes do end. Então, ele não executa, quando você usa o return, ele retorna aqui. Né? Embaixo, eu vou fazer uma função em que eu omiti esse return. E essa função pode conduzir a resultados inesperados. Vamos ver como é que se comporta. Eu criei essa função omit_return. Né? Ele vai imprimir os argumentos da função, os argumentos são os valores que eu vou entrar na função, e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, essa função omit_return foi criada, essa função com um método. Então, vocês já entenderam. Então, a função, eu posso ter uma função com a mesma função com nome, criar vários métodos para ela. Né? Bom, então, omit_return, eu vou entrar com os valores 4 e 5. Os argumentos da função são 4 e 5, e ele retornou 20. Ou seja, ele desconsiderou, aliás, ele executou, mas ele só mostrou o último resultado, que é a multiplicação. Né? O produto desses dois valores. Como é que nós fazemos para corrigir isso? Eu quero que a minha função mostre todas essas operações. Então, nós podemos corrigir dessa maneira, que a função múltiplo return, x e y, e imprimo os argumentos da função são x e y, usando aqui o dólar como elemento de concatenação, de string, né? E aqui eu vou imprimir a soma, a subtração e o produto. Então, vamos criar essa função, entrar com... E o produto nos deu, né? Os argumentos da função são 4 e 5, nos deu a soma, a diferença e o produto. Pode ser útil também, veja, o resultado ele colocou como uma tupla. Lembra da tupla?
Duplas são coleções, né, que são colocadas entre parênteses, são coleções ordenadas, né? Bom, pode ser útil também atribuir a uma variável a cada elemento. Por exemplo, eu quero atribuir a uma variável o resultado da soma, o resultado dessa diferença e o resultado, guardar o resultado do produto. E aí eu posso usar aquela característica que nós mostramos no início do curso, que é a múltipla atribuição. Você lembra da múltipla atribuição? Né? Então, eu vou ter SA1, múltiplo retorno, SA2, resposta 2, resposta 3. E quando fazer isso, ele vai pegar o múltiplo retorno e vai colocar S1 a S1 na resposta 1, que é a soma. Ele vai mostrar a resposta 2 e ele vai mostrar a resposta 3. Nós podemos também usar o controle de fluxo em uma função. Nós podemos, para isso, usar as palavras reservadas e if else, que são palavras condicionais, usadas para fazer alguma condição. Então, presta atenção aqui. A função, essa função que foi criada, ela vai retornar o valor absoluto de uma diferença. Então, eu vou entrar com dois números, né? Eu vou entrar com dois números e ela vai retornar o valor absoluto dos dois números, tá? Da diferença entre dois números. Se x for maior que y, vai retornar x menos y. Se isso aqui não for verdadeiro, vai retornar o contrário. Vai retornar y menos x. Então, vamos criar essa função. Essa função foi criada, tem um método, né? E eu vou entrar com dois valores, 10 e menos 4. Então, a função 10 é maior que menos 4, então ela vai retornar a diferença, vai dar 14. Nós podemos também criar funções com o número de argumentos variáveis. E aqui nós vamos mostrar a função 3, argumentos, e tem esses três pontinhos. Então, esses três pontinhos, eles indicam que essa função pode ter nenhum argumento, essa função pode ter apenas um argumento, ou essa função pode ter muitos argumentos. Tá? Então, vamos ver aqui como é que ela funciona. Então, eu criei a função e eu vou entrar nada, não vou entrar com nada no argumento. Então, ela vai me retornar, eu posso adivinhar quantos argumentos você usou. 0. Né? Agora, alguém entrou na sala, né? Vamos dizer, agora, essa função, ela tem um argumento, né? Eu entrei com esse argumento 1 milhão. E quem entrou na sala é Júlia, então só tem um argumento. Então, eu posso ter dois argumentos. Eu posso colocar essa função lá, Júlia, e ela me retorna, você usou dois argumentos. Ou seja, essa função com argumentos, com esses três pontinhos, ela me retorna quantos argumentos tem a função. Tá? Aqui, por exemplo, eu usei Júlia. Eu posso adivinhar o que eu usei 7 argumentos. Júlia é 1 em 1 milhão de argumentos. Então, ela me retornou, eu entrei com 7 argumentos. Eu posso também criar essa função argumentos ABS, né? E mostrar que os valores dos argumentos são 3, 4 e 5.
Eu posso usar arrays como argumentos de função. Eu vou criar um array de valores de x. Veja, esse array, quando eu crio esse array, lembre, sempre que eu estou criando um array usando colchetes, né? E aqui eu estou separando por vírgula. Quando eu separo por vírgula, eu estou separando linha. Quando eu separo com espaço, eu estou separando colunas. Então, aqui eu tenho um vetor de x valores, né, um vetor coluna. Eu vou criar esse array. Eu criei. E logo em seguida, eu vou criar uma função que eu chamei de quadrado, o quadrado e o valor de A. Ou seja, eu vou entrar um valor de A e essa função vai me retornar o quadrado. Ok? Essa função vai me retornar o quadrado. E aqui eu entro com os valores. Vou entrar com uma... Como é que eu ligo essa função com esse array? Eu posso usar aqui uma função chamada map. Essa função é própria do Julia. É como se fosse mapear. Eu vou entrar os valores desse array dentro dessa função. Eu vou entrar com os valores desse array dentro dessa função. Isso é legal? E essa aqui, essa função map, é uma função de alta ordem. Opa. Às vezes, ele trava. Vamos destravá-lo um pouco. Ok. Ok. Então, aqui, olha, o que é que nós fizemos? Nós pegamos essa função que retorna o quadrado de um número e esse array que criamos, um array com não sei quantos elementos, né? E aqui ele vai me retornar o quadrado. Essa função map, ela liga essa função a esse array. Uma função muito interessante em Julia. Vamos mostrar agora os tipos de parâmetro. Então, é possível limitar uma função para aceitar certos tipos de argumentos. Por exemplo, eu vou criar essa função m, que vai entrar com os valores que tem um argumento, que é o valor de x, e esse x é um número inteiro. Ou seja, eu estou limitando essa função. Né? X é um número inteiro. E essa função vai retornar o produto de 3 vezes esse número. O valor de 3 vezes esse número. Então, essa função m é uma função também de um método. Eu vou entrar com o valor de 3, ele vai me dar o 9. E o que aconteceria? O que aconteceria se eu entrasse aqui com o valor de π? Se eu entrasse com o valor de π, né? O que aconteceria com essa função? Vamos ver o que acontece. Então, ele vai dar um erro. Né? Ele vai dar um erro. Ele está dizendo que esse π é um número irracional, né? Então, ele vai dar um erro. Aí, nesse erro é muito legal porque ele diz o seguinte: os principais candidatos para corrigir esse erro. Ou eu troco essa função, ela é um inteiro, ela está retornando um inteiro de 64 bits, né? Então, ela está te mostrando aqui, ou você muda isso aqui para float, né? Ou você muda essa entrada. A função método mostra quantos métodos você tem e o interior dessa função. Essa função m, ela tem um método, né? E ela recebe inteiro
64 bits. Bom, nós terminamos aqui de uma maneira muito rápida, porque nós só temos 2 dias. Nós mostramos o básico para você poder programar em Julia, né? Esse básico mostra os comandos, os códigos de repetição, mostra os códigos condicionais, mostra como funciona as estruturas booleanas, as operações lógicas, as operações aritméticas. Mostramos as estruturas de dados, as tuplas, os dicionários, os arrays. E agora, nós vamos falar de pacotes, né? Nesse ecossistema que é Julia, esse programa básico, ele é muito pequenininho, é o básico para ele funcionar. E o programa de Julia, ele tem mais de 2.000 pacotes até ano passado, né? E esses pacotes são extensões de programas, né? Então, e nós podemos chamar esses pacotes. Para quando você vê quais são os pacotes disponíveis em Julia. Então, você pode usar esse link. Eu vou abrir esse link aqui, vou mostrar para vocês. Não estou com uma internet muito boa. Vamos ver. Então, aqui nós temos... Está muito lento, mas é porque é a minha internet. Neste site, esse site aqui, ele mostra os pacotes disponíveis, e nesse site também, Julia Observe, também você pode ter uma ideia dos pacotes disponíveis. Aqui eu já baixei os pacotes. Para você baixar um pacote, você tem que import package, importar pacote, você tem que adicionar esse pacote ao seu trabalho. Você adicionei o pacote plot, e vou usar esse pacote plot. Tá? Nós vamos trabalhar com essa extensão do pacote GR, para a gente trabalhar com os argumentos dos pacotes mais diversificados. Bom, e aqui nós vamos criar uma função. Eu vou criar uma função de segundo grau. Lembra que o f eu chamei de f? F aqui é uma função com 2 métodos, né? Ela tem um método de f aqui, olha. Criei logo no início. Eu vou chegar com essa função, vou dar o número 2, essa função vai me retornar 7. Mas eu criei essa função porque eu quero imprimir esse gráfico. Eu quero imprimir essa função, né? Então, como é que eu imprimo essa função? Eu vou em plot f, né? Então, se eu quiser imprimir essa função num domínio que vai de -5 a 5, e eu estou dando um passo de 0,01. Eu posso com vírgula, que eu abri. Plot é uma função, veja, plot é uma função, abriu parênteses do argumento, tem que fechar o argumento. Você pode colocar tudo isso na mesma linha, eu coloquei linhas aqui para ficar mais elegante, né? Então, eu tenho que o título, que eu coloquei é uma parábola, vou desenhar uma parábola, o rótulo, o título do eixo do X, o título do eixo do Y, é muito semelhante ao R. O R você tem X label, que é lab, Y lab, da mesma forma. Então, vou colocar os valores de X, e aqui a função. Vou colocar a legenda, vou tirar a legenda e vou tirar as linhas de grid. E ela me deu
ela me deu essa função, esse gráfico. Se eu quiser imprimir essa função sem mais nada, sem título, sem nada, eu só coloco o plot. Veja, essa maneira que eu fiz, eu tenho título, tem o título dos eixos, né? E essa outra maneira, eu fiz sem nada. Eu coloquei plot, a função f, neste domínio, né? E ela me desenha, inclusive aqui com uma legenda. Aqui a legenda, para este aqui, eu coloquei que é a legenda falsa. Ou seja, não coloque a legenda. E quando você faz um gráfico, o que é que você deseja? Salvar o gráfico, né? Desejo salvar o gráfico, o que é que eu faço? Você usa essa função em Julia, que é salve fig. Eu coloquei, você pode salvar a parábola sem formato. Quando você não coloca a extensão, quando você não usa a extensão, esse plot, esse gráfico vai ser salvo como PNG. Mas eu quero salvar a minha figura, que eu vou chamar de parábola, como PDF. Aí eu coloco parábola.pdf. E ele vai salvar essa parábola em PDF. Eu posso salvar também essa parábola em PNG. Posso colocar PNG, eu posso colocar sem formato, que ela salve em PNG. Nós podemos fazer também múltiplos gráficos em um só gráfico. Eu não vou fazer agora, porque eu tenho que baixar esse pacote, e eu não vou baixar porque eu estou com a internet um pouco lenta. Eu já tinha feito isso na aula gravada, né? Mas mais tarde eu vou tentar baixar esse programa. Bom, eu fiz alguns exercícios aqui para vocês, né? Esses exercícios nós vamos voltar, vamos fazer esse exercício na aula, quando eu terminar o módulo 3. Mas eu acho que eu vou fazer agora. Eu programei para o último tempo foi de exercício, mas eu vou fazer agora. Então, o que nós podemos, como exercício, escreva uma função adicionando, que adiciona um número, a um valor. Então, se eu entro com 4, ele vai adicionar a um número. Você entrou com um número K, ele vai adicionar um número. Essa maneira também em em Julia, que nós trabalhamos para adicionar 1, isso aqui é a mesma forma como se nós tivéssemos K igual a K mais 1. Uma outra maneira também de adicionar um número, eu posso usar essa função. Lembra a função que só tem uma expressão? Quando só tem uma expressão, eu não uso function nem end. Eu só uso essa expressão. Então, uso adiciona 1, essa função que eu entro com o valor de K e que vai me retornar K mais 1. Eu entro com o valor 4 e me retorna 5. Uma outra maneira também em Julia é fazer adiciona 1, né? K igual a K mais 1, e ele vai adicionar, número 5. Essa é outra maneira também que eu uso este comando, que vou pegar adiciona 1, eu vou trazer esta função para cá para dentro. Bom, um outro exercício use a função map para incrementar 1 a cada elemento da matriz A. E o resultado vai atribuir
a matriz A1. Então, para isso, eu vou criar uma matriz. Eu crio uma matriz A. Então, eu crio uma matriz A. Aqui. Eu vou criar uma matriz A, tá? Eu vou criar uma matriz A que vai ser I, mais eu vou ter essa matriz, ela vai ter I, e eu vou multiplicar mais 3J, para o J variando de 0 a 2 e I variando de 1 a 3. O que é que acontece? Então, eu criei uma matriz. Tá? Então, veja, aqui nós temos o I vai variando de 1 a 3, tá? E o J vai variando de 0 a 2. E eu vou multiplicar isso por 3. Bom, eu criei essa matriz, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 à matriz A. Então, isso aqui eu chamei de matriz A, criei essa matriz. E eu vou usar a função map. O que é que faz a função map? Ela pega uma função, essa função que nós criamos lá em cima, adiciona 1, e vai pegar os elementos desse array, vai ser os argumentos para essa função. O que é que ela retorna? Ela vai retornar, eu vou somar a cada elemento da matriz um valor 1, e olha o resultado. Bom, e aqui nós temos esses exercícios, vamos parar por aqui e nós vamos agora ao módulo 4. Então, vamos ao módulo 4. Vou chamar aqui o arquivo que eu vou compartilhar. Um instante só. Ok. Vou, então, colocar para compartilhar. Ok. Então, nós estamos agora no nosso módulo 4. Né? Estamos no nosso módulo 4, que é o último módulo do nosso mini curso. Esse curso, tive que condensá-lo, né, para mostrar os itens mais importantes para um aluno, principalmente um aluno de estatística, usar o Julia. Então, eu tive que resumir bastante. Então, eu aconselho a vocês que pratiquem esta linguagem, porque só praticando a linguagem você vai conhecer a qualidade da linguagem. Né? Então, neste módulo 4, que espero ir das 10 às 11, nós já estamos um pouco atrasadinhos, nós vamos falar sobre data frames e aplicações de estatística, e vou deixar um desafio para vocês. Um desafio. Então, como nós vimos,
nós precisamos adicionar pacotes. E adicionar pacotes, vamos adicionar usando using package, essa palavra PKID, né? Pacotes. Então, nós usamos esse pacote PyPlot, que é um pacote do Python, mas também que o Julia usa para fazer gráficos. E nós vamos importar vários pacotes. Olha, um pacote chamado Distribution é um pacote de distribuições de probabilidade, né? Nós vamos, nesse curso, trabalhar com as distribuições contínuas. O pacote StatBase, que é um pacote da base estatística, isso tudo nós estamos adicionando. O pacote CSV, que trabalha com arquivos, importação de arquivos, exportação de arquivos em formato separado por vírgula, né? E aqui tem um pacote também de data frames, como criar data frames, que outro pacote chamado teste de hipótese, né? Um outro pacote chamado são gráficos estatísticos, o outro pacote chamado GML, modelos lineares generalizados, outro pacote chamado GR, e outro pacote plot. E aqui eu já baixei todos esses pacotes, e agora eu vou usar todos esses pacotes, né? E aqui eu posso usar essa função em Julia, eu posso usar essa função rand. Essa função rand está no pacote básico, tá? E ela permite retornar um array com valores aleatórios. Neste caso aqui, essa função rand esses valores aleatórios são de uma distribuição uniforme. Tá? Nós podemos criar existe uma outra função em Julia chamada rand-n, que é gerar valores de uma normal padrão, né? De uma normal padrão, uma normal 01. Então, nós vamos simular 1000 valores de uma normal padrão, e eu vou colocar com este nome, este aí, né? E por que eu coloquei esse ponto e vírgula? Porque eu quero gerar esses números aleatórios, colocar esses números aleatórios nesta variável, mas eu não quero mostrar esses números aqui, né? Não quero mostrar esses 1000 valores. Então, aqui eu gero, coloco, eles não vão aparecer, né? Tem problema novamente. E vou dar aqui nota. Está aparecendo aqui, olha, no meu está dizendo not trust, significa que esse arquivo não está confiável e eu vou torná-lo confiável. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos trabalhar sempre com arquivos ou com notebooks com caderno chamado confiáveis, né? Mais do que... Então, ele vai chamar novamente. Presta atenção mais um pouquinho mais de paciência. Ok. Então, nós já chegamos com o nosso curso. Está baixando ainda. Ok. Tá. Então, veja só. Então, nós criamos esses valores dessa normal, né? E aqui...
E pode ver. Nós criamos esse nosso objeto, né? E aqui nós vamos fazer nosso gráfico, né? Então, já coloquei esses valores, mil valores aleatórios dentro desse array. E agora o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Eu quero o quê? Eu quero um histograma, né? Então, existe uma função já para criar histograma dentro do pacote plot, né? Que é plot histograma, a minha variável. Bins é o número de classes que eu quero um número de classes com 10 classes, né? Aqui um label, que é o label é sem x, quando eu não coloco x nem y, vai ser o label da legenda, tá? E eu criei este histograma, tá? Você pode também mudar a cor, você pode tirar as linhas de grid, você pode tirar também, colocar a legenda falsa, tirar a legenda. E aqui tem várias opções também deste comando, desta função, que começa com parênteses, termina com parênteses, mas você pode incrementar aqui várias outras alternativas. Como é que eu salvo este gráfico? Lembrando, eu save figure, né? Eu save figure, salvo esse gráfico, ou no formato PDF, você pode digitar este nome que você queira. E aqui eu vou usar o pacote distribution, né? O pacote que trabalha com distribuições de probabilidade, né? Nós vamos trabalhar aqui em distribuições contínuas. Além da função randn, que gera valores aleatórios de uma normal, eu tenho essa função no R chamada normal entre parênteses. Essa função tem dois argumentos. O primeiro argumento é a média e o segundo argumento é o desvio padrão. Essa função aqui ela pode ser usada junto com a função range, também gerar valores aleatórios. Quando essa função range com normal, ela vai gerar valores aleatórios da normal. Bom, então nós podemos usar a função o plot, né, para desenhar essa função. Então, tem essa função plot. Eu quero desenhar um modelo teórico. Eu quero desenhar um modelo teórico de uma normal, né, de uma normal 01. E na cor que eu quiser, e eu vou de meio e meio, com label, com título, né? E o label, lembra, quando vier, ele não tiver nem X nem Y, significa que é o título da legenda. E aqui eu tenho uma normal padrão para os dados que eu gostaria de gerar, tá? Modelos teóricos. Aqui, feito isso, eu criei esse arquivo e essa variável norm1, e eu posso gerar a média dela, né, com esse nome média, esse nome min, né? Essa função min, ela retorna a média desta variável. Tá? Então, essa média ela está próxima de zero. Essa média desses valores, dessa amostra, ela está próxima de zero. O desvio padrão, tá? STD, desvio Standard Deviation, norm, retorna o desvio padrão. Ou então, eu posso usar essa função fit, ajuste uma normal, com essa variável norm1. O que ela vai me dar? Vai me dar a média, olha aqui o mi, e vai me dar o sigma. O sigma vai me dar
o desvio padrão. Veja que essa média está próxima de zero e esse desvio padrão próximo de 1. Então, você pode usar essa função fit, né, e que ele já te retorna a média e o desvio padrão dessa variável norma. Bom, nós podemos também trabalhar com outras distribuições. Posso trabalhar com uma distribuição Q², por exemplo, né? E aqui eu chamo plot, agora a minha função vai ser Q² com 3 graus de liberdade. Tá? E aqui eu gerei várias Q² com graus de liberdade diferentes. Perceba que esse primeiro gráfico que eu gerei foi uma Q² com 3 graus de liberdade. Eu coloquei na cor azul e com o label, que vai sair na legenda, 3 graus de liberdade. Preste atenção agora. Em Julia, você tem essa exclamação, esse ponto de exclamação, que em Julia eles chamam de bang. Esse ponto de exclamação, que nós já mostramos algumas funções com ponto de exclamação, ele altera ou incrementa, altera ou retira. Neste caso, no plot, quando você usa, cria um gráfico. Aqui eu estou criando um gráfico e eu coloco esse logo embaixo um outro gráfico, ou seja, ele vai colocar dentro de um mesmo gráfico outra curva. E eu coloco mais embaixo, plot, ele vai incrementando, vai colocando quantos gráficos eu quiser, quantas curvas eu quiser dentro desse mesmo gráfico. Então, eu criei aqui a Q², e veja que a Q² ela tem vários formatos que variam com o seu grau de liberdade. Lembrando que a Q², quando se aproxima de 11, ela fica um pouco, se aproxima da simetria, né? Aqui neste caso aqui, uma Q² com 10 graus de liberdade, uma Q². Lembra que quando a Q² ela se aproxima de um certo valor, ela vai se aproximar de uma normal, né? Ok? Então, voltando, eu posso criar ter múltiplas curvas dentro de um gráfico só. Então, como é que eu faço isso? Eu plot, e eu vou incrementando aqui quantas curvas eu quiser para colocar nesse gráfico. Ok? E qual é a distribuição exponencial também? A distribuição exponencial tem um único parâmetro, que é um parâmetro escala. E nós vamos colocar aqui vários parâmetros diferentes, né? Nós vamos crescendo com esse parâmetro, lembrando que esse parâmetro tem que ser maior que 0, né? Então, veja, novamente, eu criei um gráfico, um plot exponencial, com 2 graus de liberdade, vou preenchendo e com as cores que eu quero e com label. Bom, vamos entrar então na parte de inferência, né? Então, nós podemos usar o Julia para essa parte de inferência na comparação de amostras. Então, eu criei um array com valores aleatórios normal, né? Com média 67 e desvio padrão 10. Eu criei 100 valores. Eu coloquei ano 2,
Criei também esse array chamado ano 2, com 100 valores, com média 71 e desvio padrão 15. Tá? Eu não sei se vou executar agora, tá? Porque eu não estou trabalhando agora a função com o arquivo, com esses pacotes. No momento, eu não estou com uma internet boa, então, para baixar esses pacotes vai demorar tempo. O nosso objetivo agora é comparar esses dois grupos. Né? A gente vê que essa média difere nesses dois grupos. As médias são estatisticamente diferentes. Isso aqui não é um curso de estatística, mas usando o Julia, nós podemos responder essas questões. Então, veja, eu criei um plot, vou criar um modelo teórico, criar um modelo, aliás, um teórico com essa característica, com essa normal do ano 1, né? E a normal do ano 2. Veja, o plot que eu coloquei embaixo, eu coloquei com interrogação não, com ponto de exclamação, com bang, significa que eu vou colocar esta curva aqui no mesmo gráfico. Aí aqui ano 2, ano 1 e ano 2, e aqui está essa comparação entre os rendimentos de notas de duas classes, do ano 1 e do ano 2. Né? Veja, eu estou comparando aqui visualmente, ainda não fiz uma comparação da significância dessa diferença. Então, poderíamos obter mais informações sobre essas duas distribuições. Por exemplo, eu quero saber a assimetria do ano 2, do ano 1. Veja que o ano 1 ele está mais, o ano 1 ele está mais próximo de uma curva assimétrica do que do ano 2. Né? Quanto mais próxima de zero for essa assimetria, mais simétrica é a função. Aqui nós temos também a kurtose, né? Com essa função kurtose, eu posso retornar a kurtose do ano 1 e do ano 2. Então, nós vamos usar aqui o teste T de Student para comparar esses 2 anos. Então, eu uso a função teste de T, né, do ano 1 e ano 2. E ele me gera essa resposta. Então, aqui ele está rejeitando que essas amostras, esses 2 amostras, tenham médias iguais. Então, as médias são diferentes, né? Ok? Então, está aqui todo o resultado do teste, número de observações, dá aqui o teste T, né? Aqui está o intervalo de 95, mostrando que nós rejeitamos aqui a hipótese. Bom, então nós diretamente mudando o teste, essas duas variáveis que nós criamos, e nós estamos comparando essas duas amostras. Uma outra aplicação é como criar um data frame. Se a gente vai criar um data frame, que nós vamos trabalhar. Então, nós podemos criar um data frame com dados que nós vamos criar, os dados simulados. Nós podemos criar um data frame importando dados de algum lugar da internet, e nós podemos também criar esse data frame e exportar esse data frame. Então, a primeira coisa é que nós criamos essas duas variáveis, né? Essas duas variáveis aqui, ó. Essa variável ano 1 e ano 2, né? Com essa característica, né? A variável ano 1 é uma amostra de 100 valores que vem dessa população aqui, uma população normal,
com média 67 e desvio padrão 10. O ano 2 é uma amostra de 100 valores que vem de uma normal, com média 71 e desvio padrão 15. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame, que é uma tabela, que eu vou chamar de data. Então, eu vou usar essa função data frame. Eu vou chamar de grupo 1 igual ao ano 1 e grupo 2 igual ao ano 2. Quando eu crio isso aqui, eu não vou mostrar essa tabela, porque eu coloquei um ponto e vírgula. Quando eu coloco um ponto e vírgula, eu executo, ele não mostra. Mas eu quero apenas mostrar os primeiros, essa função first, os primeiros 5 valores dessa tabela. Então, entrando, olha, essa função tem o grupo 1, grupo 2. Olha que interessante. O Julia mostra que esse grupo 1, referente ao ano 1, ele guarda valores reais, float 64, e guarda valores reais. Isso aqui, Julia faz isso. Porque quando eu falei para vocês desde o início, Julia é uma linguagem tipada. É uma linguagem que os valores das variáveis têm tipo. Okay? Olha aqui, então aqui só os primeiros 5 colunas, né? As primeiras 5 linhas, desculpa, da nossa tabelinha. Ficou uma tabelinha bonitinha, né? Muito bonitinha. Né? Bom, então nós gostaríamos de fazer também, mas antes disso, de fazermos um modelo, trabalhar aqui com o modelo linear, nós podemos fazer a estatística descritiva do ano 1. Então, usando essa variável ano 1, eu tenho statBase, describe, essa função. Dentro disso aqui, as funções do Julia é o seguinte, eu describe, que é uma função dentro desse pacote statBase. Então, qual é a descritiva dele, né, desse pacote que ele dá? Ele dá o número de elementos, dá o missing value, se tem valores, não tem nenhum valor missing, dá a média, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo e o tipo, né, que é um tipo float 64, é um tipo real. Tá? E nós temos outra característica dentro desse pacote statBase, nós temos também essa função SummaryStat, que mostra o summary. Essa função é a mesma da anterior, só que ela não mostra o tipo e eu não sei qual o outro que ela mostra. São 2, length, missing value. Bom, tem algum valor que ela não mostra. Ela não mostra o tipo, né? Ela mostra praticamente, ela gera praticamente a mesma resposta. Né? Eu estou fazendo aqui a summary agora do ano 2. Tá? Bom, como é que fica? Como é que eu faço para importar dados? Eu vou importar dados de algum lugar, importar dados da internet e tal. Então, uso esse pacote Delimited Files, que são pacotes, arquivos que são delimitados, seja delimitados por vírgula, por aspas, por espaço. Então, uso esse pacote, eu vou criar um data frame chamado Late. Esse pacote eu peguei da Fiocruz, do pacote de aleitamento materno, né? Mostra o tempo em que as mães levam para amamentar seus filhos. Então, eu li desse pacote, esse pacote ele era separado por vírgula, tá? E eu importei, ele está aqui, ó. Então, a primeira coluna é a identificação, a segunda coluna é o tempo em que as mães levaram
para amamentar seus filhos, esse tempo aqui em meses, né? 6 meses, 12 meses, 10 meses. Aqui é que se ele é uma censura, ou é uma censura, ou é um dado completo, ou é um dado censurado. E aqui é o tipo de, de amamentamento, aqui. Um tipo 1, um tipo 4, que eu não sei explicar agora. Bom, aqui então eu tenho esses valores, eu posso já colocar essa variável status, incrementar cada variável para um título que eu desejo, e eu tenho meu arquivo que eu importei. Agora eu vou criar um outro arquivo, né? Vou criar uma outra base de dados com dados simulados. Né? Aqui eu criei uma variável idade, que é uma uniforme entre 18 e 80 anos. Vou gerar 100 valores uniformemente distribuídos dessa população uniformemente distribuída entre 18 e 80 anos. Eu peguei esse exemplo de um médico que trabalha com câncer de sangue, com leucemia. Então, a leucemia ela é comum, ela é uma doença que está presente nessa faixa etária, em uma faixa etária bem maior do que essa. Mas vamos trabalhar nessa faixa etária. Então, foi criada uma base aqui, são dados simulados. Tá? Eu criei uma variável chamada número de glóbulos brancos, eu criei numa normal com média 12 e desvio padrão 2, também 100 elementos, e esse número de glóbulos brancos vai ter um dígito apenas, vai me retornar com um dígito. É por isso que eu usei também essa função arredondar. Eu arredondo para um dígito. Esse aqui é uma outra variável CRP, seria a proteína C reativa. A proteína C reativa no sangue, ela indica inflamação, entre outras coisas. Também usei o arredondamento. Essa proteína, ela vai trabalhar somente, vai transformar esses valores da normal, aliás, de uma aqui quadrado, ela vai trabalhar com inteiros, sem valores, uma amostra, vai gerar 100 valores aleatórios dessa aqui quadrado, com 4 graus de liberdade, e vai multiplicar cada elemento o número 10. Vai multiplicar por 10. Uma outra variável que nós criamos é uma variável tratamento. Também usei aleatoriamente. Ele vai escolher 100 valores de uma uniforme que vai gerar A e vai gerar B. Vai gerar A e vai gerar B. Vai gerar valores, vai gerar 100 valores. Esses 100 valores vão estar A e B, ou A, B. Tá? A e B não, ou vai gerar A ou vai gerar B. Eu criei uma outra variável chamada resultado. Então, o indivíduo ele vai ter um tratamento A, vai ter um tratamento B, e como resultado desse tratamento, ou ele melhora, ou ele fica estável, ou ele piora. Então, eu criei essa base de dados. E criada essa base de dados, eu posso saber a média, eu posso usar a estatística describe, eu quero descrever a idade, eu quero descrever o número de glóbulos brancos, usando essa estatística summary stats ou usando statbases. Então, eu posso criar essa data frame com todos esses, que vai me gerar também uma tabelinha. Tá? E aqui eu posso separar essas tabelas em grupos. Né? Eu posso criar um outro data frame, um data, de um tratamento igual a A. Por que esses dois pontos?
ele vai me pegar todos os valores de todas as linhas, né? Vai pegar tudo que tem tratamento A. Eu vou colocar nesse data frame A. Só o paciente A. Só os pacientes A. E aqui no data B, só os pacientes com tratamento B. Ok? Bom, e aqui eu vou mostrar as 5 primeiras linhas. E eu tenho essa tabelinha. Essa tabelinha que mostra o resultado, que veja o que é que ela tem uma tabela muito interessante, mostra a idade, que é um inteiro, o número de glóbulos brancos, que é um ponto flutuante, que é um real, a proteína C reativa é um inteiro, o tratamento é um string, o tratamento assume A ou B, e o resultado é uma string. Eu assumo estável, melhor ou pior. Assim como eu mostrei as 5 primeiras linhas da nossa tabela, eu posso mostrar as últimas 5 linhas da tabela. Veja também de uma forma muito interessante. Em vez de digitar, eu posso também usar só a função describe para ele descrever o nosso conjunto de dados. Olha só que coisa interessante. Describe o nosso data frame, que é chamado data. O que ele vai dar? Ele vai dar aqui as variáveis, vai dar a média, vai dar o mínimo, a mediana, o máximo, o número de dados ausentes e o tipo da variável. Né? Muito legal essa função describe de um data frame. Então, veja, describe data frame, ela mostra todas as variáveis do data frame e com as principais informações de posição, seja essa posição central, seja essa posição de extremos. E também com tipo, né, com tipo do database. Bom, agora nós podemos usar essa ferramenta @df, que vai desenhar densidade, que vai retornar a densidade de um certo grupo, de um certo tratamento. Né? A gente divide um grupo por tratamento. Então, eu tenho 2 tratamentos, A e B. Então, ela vai me retornar, vai gerar um gráfico. Tá? Isso aqui é uma função de alto poder dentro do que eu uso e eu digito esses dados e vai me dar as 2 distribuições dos tratamentos, o tratamento A e o tratamento B, as densidades. Né? Então, veja que é uma densidade, né? Essas 2 densidades aqui, essa aqui com dois valores de pico, né? Interessante. Uma outra, e agora eu quero colocar meu grupo agora de comparação é o resultado. Então, eu tenho 3 resultados, estável, melhora ou piora. E aqui estão as curvas. Eu não quero entrar em detalhe do resultado dessas curvas, mas em como gerar de como gerar essas curvas num gráfico. Então, estou usando novamente a função @df, que permite fazer esses gráficos. Top right, se eu colocar top left, essa legenda vem para cá. Se você quer colocar embaixo, em cima, ela te dá essas opções. Tá? Então, se eu quero a distribuição
do tratamento de um resultado específico. Então, ela vai me dar um tratamento A de um certo resultado. Veja, sempre eu estou retornando a variabilidade, tá? Para a variabilidade. Bom, eu tenho também mais inferência estatística. Aqui nós usamos também uma função chamada teste de hipótese. E já usamos esse teste T para igualdade de variância, para ver se a idade do grupo A e a idade do grupo B são estatisticamente iguais. E o resultado diz que sim. Né? Não há diferença desses dois grupos em termos da idade. Tá? Então, uso, dentro desse teste de hipótese, essa função e compara essas duas bases de dados e essa variável. Bom, eu criei uma base de dados e agora eu quero exportar. Então, eu uso essa função e exporto com nome, e aqui eu exporto no formato CSV. O formato CSV é aquele formato que é um formato que trabalha com separador, é o common. Common separador. Separador de... você está usando a vírgula como separador. Bom, aqui neste módulo, eu coloquei o que eu achava que seria o básico para dar para esse curso para uma pessoa que estiver iniciando em Julia, começar a ter interesse com a linguagem e começar a praticar. Aqui, então, eu vou parar. Eu vou responder agora, Celine. Eu vou responder, vou parar a tela. Parar. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta é: por que o array... Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta é: por que o array 8 é vertical e não horizontal? Então, vamos para lá. Eu vou trazer aqui o módulo 3. Vamos lá, no array 8. Aqui. Estou vendo aqui o array 8. Tá, aqui você diz que o array 8, por que ele é horizontal? Porque o array 8 é um vetor coluna. Tá? É um vetor coluna. Então, ele te dá um horizontal. Tá? Ele te dá, são 5 valores multiplicados por 3. Tá? Eu gerei o i, dá 5 valores, eu multipliquei cada valor por 3. Veja, e aqui é um vetor coluna. Aqui. Não, eu estou trabalhando com o módulo 2, com o módulo 3. Tá. Uma outra pergunta.
Uma outra pergunta, seria legal um curso de Júlia disponibilizado no Código para os alunos? Poderíamos fazer, Felipe. Só que ali nós estamos tendo um delay em relação em relação ao que está passando. Então, vamos voltar. Então, nós podemos responder outras perguntas. Essa é uma vantagem, Carla, quando você usa o bang, que é aquele ponto de exclamação, em qualquer, seja em arrays, você muda o argumento, você muda o argumento da função sem criar mais, por exemplo, espaço de memória. Está entendendo? Você trabalha sem criar espaço de memória, e tira aqueles e coloca. Então, o bang, que é o ponto de exclamação, que é o bang, ele é muito útil, muito usado em Julia, que é um recurso de baixo nível, que ele muda o argumento de um plot e vai incrementando, Isso é muito legal. Uma outra pergunta, a Celine quer saber como importar a imagem, como importar a linguagem Julia para o Jupyter. Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta bem boa. Eu vou agora baixar para vocês, vou compartilhar aqui algo novo. Então, eu vou aqui no Julia File. Eu vou criar um novo notebook. Presta atenção aqui, Celine. New notebook. Eu vou criar um novo notebook. Eu tenho que ter no meu, isso aqui nessa plataforma Jupyter, eu tenho vários programas aqui, ó. Tenho o Julia 1.5, eu tenho o Julia 1.2, 1.4, 1.6, tenho o Python e tenho o R. E eu vou criar um novo arquivo, um novo notebook, eu tenho que escolher qual que vai aparecer. Se você instalou o Julia no seu computador e instalou o R, aí ele vai escolher. Você vai escolher ou o Julia ou o Python ou R. Então, nós estamos trabalhando com o Julia 1.42, eu vou criar um notebook. Né? Vou criar aqui um notebook. A minha internet ela está bem lenta. E eu criei esse notebook. Olha. O notebook ele vem com linhas. E aqui eu posso colocar um cabeçalho. Veja. Então, um cabeçalho, eu vou aqui e coloco Markdown. Markdown é texto. Então, eu vou colocar. Aqui eu vou tirar dúvidas. Né? Então, dou Shift Return. Então, tirando dúvidas. Ela está errada. Volto. E Shift Return, ele cria uma nova linha. Então, aqui, olha, aqui é o notebook. Notebook, eu vou dando Enter, ele vai criando linha. Ou dando Shift Enter, ele vai criando linha. E eu vou colocando textos, né? Eu quero, por exemplo, eu vou criar aqui, só digitar aqui M, que já vai para o Markdown, e eu vou trabalhar com LaTeX. Vou trabalhar com LaTeX aqui, ó. Trabalhar com LaTeX, eu vou criar a média, mi vai ser igual a um valor que vai ser de log de x, mais um θ, tá,
Isso é um valor, uma fórmula, né? E aparece aqui. Como se você estivesse numa aula, professor dando aula, você anotando a aula, você a aula, né? E aqui eu estou usando o texto, eu tenho que dizer que é texto, né? Eu tenho que dizer que é texto, né? E eu estou anotando a aula. E aqui vem o código, né? E aqui vem o código. E aqui vem o código da Júlia. Então, aqui... e aqui eu já posso programar, né? Posso criar o meu array, criar um array C, que vai ser... Eu vou ter 3, vou ter um valor... Se eu vou criar um array de zeros, M vezes N, um array 2 por 3. Isso vai funcionar, porque o meu kernel aqui não está funcionando. Vamos ver se ele funciona agora. Ele vai criar essa matriz de zero, né? Eu posso mudar o kernel aqui, ó. O kernel é o tipo de programa que você, é o tipo de versão que você quer, né? E eu vou ver se ele funciona agora. Não está funcionando esse meu. E eu posso mudar, gente. Eu posso mudar o título, é só criando aqui, ó. Então aqui vai ser dúvidas. Então veja que ficou o nome aqui, olha. O nome no meu notebook é dúvida. Então você está usando numa disciplina, estou usando uma disciplina de química, de física, de estatística, estou usando lá a disciplina de estatística computacional, lá com o professor Max, com o professor Celso, o professor Diego. Então você coloca aqui a disciplina de estatística computacional. Quando ele está mostrando a teoria, você fica escrevendo aqui suas anotações e depois vai para praticar. Tá ok? Então, assim, Celine, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não parece, Celine, não aparece a opção Júlia, porque você não instalou essa opção junto com o Jupyter. Junto com o Jupyter, não, junto com, no mesmo espaço, ou no mesmo ambiente, ou próximo do Júlia, né? Existe dentro do Jupyter uma opção também, que já você, quando baixa o Jupyter, já baixa uma opção em Julia. Ele já baixa com essa opção. Talvez seria melhor você também testar essa opção. Mais outra pergunta? Mais outra pergunta. Obrigada, Carla. Mais outra pergunta? Olha, eu acredito que vocês vão ter problemas no início. Imagine vocês, ainda garotinhos, ainda adolescentes, aprendendo Word. Como foi difícil para aprender Word, editor de texto, né? Mas depois vocês foram embora, porque o importante é praticar. Então, numa linguagem, seja o R, seja o Julia, seja o que for, seja o Python, seja o C, você tem que praticar. Porque somente praticando é que você vai obter a qualidade, sentir a qualidade da linguagem. E aqueles alunos, e aqui eu vou falar seriamente, aqueles alunos, eu já respondo a pergunta do Natan, aqueles alunos que pretendem trabalhar com ciência de dados, geralmente em ciências de dados eles estão dando duas linguagens. Claro que você tem que saber a lógica das linguagens e depois as sintaxes. Mas seria muito bom que você tivesse essa flexibilidade com linguagens. Se você trabalha com R, se você trabalha com C e aprendeu Julia, você só leva vantagem. Você só leva vantagem. É igual você aprender idioma. Se você fala inglês e você aprendeu mandarim,
Você só levou vantagem. Tá ok? É possível fazer um relatório usando o Julia e a saída, o Word ou o PDF? Sim, é possível. Vou te mostrar aqui no meu... Como é que se faz isso? Você vai aqui no File, mesmo aqui tem Download. Você vai... desculpa. Você vai Download As. Aí aqui você tem esses vários formatos, HTML, inclusive alguns módulos, a apresentação eu deixei em HTML, LaTeX. Você pode transformar esse que é o caderno em LaTeX e depois do LaTeX transformar em PDF. Ok? Você tem, por exemplo, o notebook e Paint, que é o que nós estamos usando. Nós podemos usar o PDF via LaTeX, tá? E nesses outros tipos. PDF via Piper Peter, que eu não conheço isso aqui. Ou você quer um script em texto. Tá? Então, Nathan, sua resposta está aqui. Tá? E você pode usar também HTML. HTML fica uma saída muito legal. Mais outra pergunta. Pode usar o Julia e fazer a saída como você quiser. Mais perguntas. Preste atenção. Todo esse material, tanto o material das minhas aulas, como os vídeos não ficaram bons, mas se isso aqui estiver, essa gravação vai estar disponível no YouTube do departamento. Na página do YouTube do departamento vão estar esses vídeos, tanto dos módulos anteriores como essa gravação do dia de hoje. Vão estar disponíveis novamente. E o material que eu deixei no Classroom, se alguém está lá disponível no Classroom, com aquele código você disponibiliza. O Felipe tem me falado, e de uma maneira bem legal, o Felipe é um professor da universidade que está assistindo ao curso, ele me disse que ele não usa Google, que ele não usa nada de Google, então ele não vai acessar o Google Classroom. O importante que ele queria que eu deixasse na minha página da UFAM. O problema é que a universidade também não nos dá umas saídas, uma página muito boa. Né? E como eu dou minhas aulas pelo Google Classroom, e os alunos acessam bem, eu pensei que também poderiam acessar também esse curso. Mas quem quiser o material, quem não acessar o Google Classroom, eu posso mandar por e-mail, é só me mandar o e-mail, meu e-mail institucional é meida.ufam.edu.br. O Gilberto me pergunta se eu poderia elencar uma vantagem. Então, uma vantagem não tem como elencar, é só dizer. Né? Eu não conheço muito bem o Python, mas o Python é uma linguagem que se comporta, é uma linguagem de alto nível, né? E ele é menos rápido não é tão veloz como o Julia. Segundo os testes que já fizeram, tem um teste, se você digitar na internet Bitmark, Julia, Python, vem os resultados, tem trabalhos publicados com essa comparação, com rotinas muito demoradas. Né? Então, foi comparado rotinas muito demoradas com C, C++, Python, Fortran, Julia, MATLAB, R. Os mais rápidos foram C++, C, o Fortran e depois o Julia. E existe uma diferença. Então, uma principal diferença é a velocidade. A segunda diferença é que essa possibilidade também de você trabalhar com baixo nível. Uma outra vantagem muito legal
é esse link que a Júlia pode trabalhar com R, pode trabalhar com Python e pode trabalhar com C. Né? Existem pacotes dentro do Julia para trabalhar com R e com C, fazer ao mesmo tempo. Posso fazer uma rotina em C++ e trazer para dentro do Julia. Eu posso fazer uma rotina em R e trazer para dentro do Julia. Eu posso fazer isso usando os pacotes disponíveis, que é o R-Package dentro do Julia. Tem o C-Package, tem o R-Package, tem o Python Package. O que eu posso te dizer, Gilberto, é isso. Felipe Ferreira. Seria muito legal melhorar as páginas institucionais da UFAM. Seria. Você tem razão, Felipe. Para você ter uma ideia, na Universidade de Berkeley, o aluno, quando entra, ele recebe um e-mail da entidade e ele é obrigado, não, ele é aconselhado, recomendado colocar o sistema operacional que a própria universidade desenvolveu. E toda a comunicação é por e-mail, ok? Porque você tem certeza que isso vai funcionar. Só para você ter uma ideia, Felipe, você não usa a Google, mas se você tem um e-mail institucional, o nosso e-mail institucional, ele é Google. Né? Ele é Google. A universidade tem um contrato com o Google, só que não aparece Google no nome. Quem mais? Mais perguntas? Bom, em relação ao R, ele é bem mais rápido. Nesse benchmark, nessa comparação feita por pessoas da área da computação, o R e o MATLAB foram os mais lentos. Mas muito mais lentos. Agora, se a gente está trabalhando com soma de 2 mais 2, com uma matriz, com coisas simples, quando eu mostrei, você não percebe a diferença. Né? Você só percebe que, por exemplo, eu acho muito importante desse recurso foi os recursos, os operadores ternários, que você pode fazer uma comparação numa linha, usando muito semelhante ao que o C faz. Né? Se x for menor que y, então isso, então, dois pontos, só você faz uma linha. Então, 2 pontos. Você não usa assim, não usa... Só usa o interrogação e 2 pontos para comparar. Eu acho que a função com múltiplos de espécies, com múltiplos de despachos, a forma como você escreve função no Julia é muito mais simples do que em todas as linguagens que eu já vi. Né? É muito mais simples você fazer a parte de função no Julia, é muito, muito, muito mais simples. Eu posso criar uma função cosseno e pode já ter uma função cosseno criada dentro do Julia. Mas eu posso criar minha função cosseno. E aí o que, é que ele vai dizer? Ele vai dizer que eu tenho uma função com 2 despachos. Isso é muito legal. É muito legal. Né? Porque economiza muito a memória. A velocidade dada vai ser bem maior. Eu posso criar uma função cosseno baseada na aproximação pela série de Taylor. Eu posso criar pela aproximação da série de Taylor. Ou posso usar cosseno do programa Julia. Ok? Mais perguntas? Mais perguntas? Estou aguardando para tirar dúvidas de vocês. Sim, Felipe. Existe a teoria da dependência. A teoria da dependência
na área das ciências sociais, existem várias teses sobre a teoria da dependência. Inclusive, uma dessas teses é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A tese dele foi da teoria da dependência. Sim. Obrigado pela recomendação. Vou tentar ler também. Mais perguntas? Você pode fazer também pacotes gráficos em 3D. A opção gráfica em Julia é muito... A opção de gráfico em Julia é enorme, né? É enorme. Também é enorme e é simples. Desde que você baixe os pacotes, inclusive os pacotes do MyPython, os pacotes de plots, fazer gráfico, você faz gráficos quanto bonito você queira. Existem muitas opções de 3D, né? Opções de gráficos para comercial, não só gráficos estatísticos. Sim, no Python também é simples. No R também é simples. Né? Eu estou dando mais uma opção para vocês, para aqueles que queiram trabalhar com ciência de dados. É mais uma opção de linguagem. Tá? E é interessante, quando você aprende uma linguagem, é natural que você compare com a linguagem que você saiba. Não é necessário. Quando eu comecei a aprender o R, eu comparava com Ox. Hoje eu nem mais me lembro do Ox, que eu nem mais programo em Ox. Quando eu comecei a trabalhar em Ox, eu programava em C. Eu vou trabalhar com uma linguagem de alto nível. Chega, dá muito trabalho para preparar a aula. Né? Aí depois chegou o R. Foi uma maravilha. E depois eu aprendi o Julia. E eu sempre estou indo. Eu estou aberta às novas linguagens. Eu não me fecho. Eu me abro. Eu acho que é importante para vocês que estão aprendendo, somente alunos, se abrirem. Né? Eu vou ver isso, eu vou ver se eu gosto disso, vou tentar. Né? Aproveitem, né, que tem um curso aqui. Agora, se você viu o curso e deixou de lado, e se você não praticou, é natural que você vai esquecer. Mas lembre que, principalmente aqueles que queiram trabalhar com computação científica, que queiram trabalhar com ciência de dados, e queira fazer algum curso com ciência de dados, Julia está sendo muito usada nessa área. Mais dúvidas, mais comentários? Nós vamos fazer, se possível, noutras semanas de estatística, nós já vamos fazer já... Isso foi um curso de introdução. Eu não posso... Tem tanta coisa para dar que eu não poderia perder muito tempo em mostrar todos os tipos de arrays, todos os tipos de função. Eu tive que escolher o que dá para você para fazer o básico. Em 2 dias. Né? E eu estou pensando em fazer uma edição do Julia avançado. Aí, a gente vai fazer gráficos aí. Sim, Celina. Quanto mais linguagem você sabe, melhor. Melhora para o seu cérebro, melhora para a sua habilidade. Né? Hoje, se você souber inglês, francês, você pode ler artigos em francês, artigos em inglês, você aumenta a sua possibilidade de informação, além de melhorar a sua capacidade lógica. O que mais? Mais pergunta? Então, eu estou pensando em fazer um curso de Julia mais avançado, um pouquinho mais avançado, né? Terminando essa parte básica, que eu considero essa parte básica,
Aí nós vamos entrar para fazer coisas mais avançadas, trabalhar com pacotes, com data frames maiores, fazer mais gráficos mais elaborados, trabalhar com estatística mais elaborada, né? Esse é o meu objetivo, tá? Haverá, com certeza. Mais perguntas? Mais comentários? Sim, para quem sabe o R ou Python, a pessoa é mais uma linguagem. Veja que o comando for é muito semelhante a essas linguagens de alto nível, né? Comando for, né? Só que Julia tem mais opções de como você fazer um for, de como você usar os operadores ternários. Acho que foi a grande vantagem de comando de condicionais. Usar múltiplos de espécies também é algo que é novo. Isso é a grande vantagem de Julia, né? Usando funções com múltiplos de espécies, múltiplos despachos, né? Já tem muitas vantagens. É só você praticando. Eu mostrei nesse curso, você, e outra coisa, a maneira de você trabalhar com códigos do Unicode, você gerar um gatinho, você gerar uma figura de um gatinho como variável, isso é um passo muito grande, né? Você gerar, por exemplo, você está na China, os chineses que podem criar variáveis com a sua própria linguagem, com mandarim, aquele símbolo, criar variáveis com o próprio símbolo deles, né? Eu posso criar, posso usar aquelas letras gregas, como eu usei letras gregas, para variáveis com letras gregas. E a expressão matemática fica muito parecida com a nossa expressão matemática, né? Não sei se você percebeu isso, né? Então, tem vantagens. Tem vantagens. A linguagem tem vantagens. Ok? Não havendo mais manifestação, eu agradeço a presença de todos, deixando que todo esse material vai ficar na página do YouTube do departamento, os vídeos, e, os cursos estão no Classroom. Muito obrigada a todos, fiquem bem e nos encontraremos mais presencialmente para dar esse curso de forma presencial. Isso seria mais interessante ainda, porque você dá esse curso no laboratório, com cada um com seu computador, você poderia dar um auxílio para cada um diretamente, a aprendizagem seria bem melhor. E haveremos de fazer isso, com certeza. Muito obrigada, gente. Fiquem bem. Um abraço a todos.